O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido da defesa do ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar, para que a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República fosse analisada em julgamento presencial. Com a decisão, o caso será julgado no plenário virtual da primeira turma do STF entre os dias 14 e 21 de agosto. A defesa alegava que o formato virtual limitaria a sustentação dos argumentos, mas Moraes afirmou que a modalidade está prevista no regimento interno da Corte e não compromete o direito de defesa. Bacelar foi denunciado pela PGR por suposta obstrução de investigação. Segundo a acusação, ele e outros investigados teriam vazado informações sigilosas sobre uma operação que apurava tráfico de armas e drogas envolvendo integrantes do Comando Vermelho. Se a denúncia for aceita, Bacelar se tornará réu no Supremo, na Suprema Corte. Ludmila, quero te ouvir a respeito. Tá aí. O Alexandre de Moraes justificou que, bom, já está previsto lá, então o plenário será virtual, primeira turma do STF aí julgando esse caso. Quero te ouvir, Lud. Então, o Alexandre de Moraes, ele escolhe a forma como ele quer o processo, né? Se ele quisesse que fosse presencial, ele diria, é presencial e acabou. A defesa pede e o Moraes decide tal como ele quer, de acordo com as conveniências dele. Simples assim. Não existe uma norma específica, ele simplesmente tira da cabeça dele, em vez de atender aos argumentos que foram apresentados pela defesa. Mas, bom, esse caso aí, tudo que envolve o Rio de Janeiro nesse momento é tudo muito nebuloso, tem um monte de operação acontecendo, que é a Operação Unha e Carne, com uma série de desdobramentos, um monte de gente presa, sofrendo busca e apreensão, já com tornozeleira, bicheiro envolvido, parece que já tem o nome de, não sei, dezenas de autoridades que já estão sendo investigadas nesse caso. Esses nomes ainda não foram divulgados, então eu acho que a qualquer momento esses nomes vão vir à tona, ou pelo menos alguns deles, e a gente vai ficar sabendo quem que nesse momento está se tremendo debaixo da cama com medo dos próximos acontecimentos. Imagina você, se um sujeito envolvido com um Adilcinho da vida, com o nome na planilha desse pessoal, sabendo que está tendo investigação, sabendo que celular já foi apreendido, anotações já foram apreendidas e que o seu nome provavelmente está lá, e nesse momento nada é divulgado, mas ele sabe que a qualquer momento o seu nome vai aparecer, a sua cara vai aparecer no noticiário. Então, nesse momento, eu suporia que tem dezenas de pessoas no Rio de Janeiro exatamente nessas condições. Mais especificamente aí em relação ao formato presencial ou formato telepresencial, enfim, o Alexandre de Moraes vai escolher de acordo com a conveniência dele. Agora, o formato virtual, a única diferença é que você não está ali na frente do magistrado. Assim, na substância, eu não vejo tanto problema assim. Na verdade, realmente falando, se eu for bem honesto aqui, eu não vejo diferença nenhuma em matéria de você poder apresentar os seus argumentos virtualmente ou presencialmente. A questão presencialmente, você quer ter, de repente, ali ter um impacto na frente do juiz, você quer, de repente, ter uma conversa ali de pé de ouvido, que por vídeo você vai ter que criar um link ali para falar com ele, se ele for te atender por videoconferência, o que eu acho que o Alexandre de Moraes jamais faria. Enfim, então a defesa está no seu direito de pedir e o Alexandre de Moraes faz depois o que ele quer, independentemente se a lei está prevendo o atendimento presencial ou não. Moraes rejeitando o pedido de Bacelar. E esse caso é um sintoma de uma doença muito maior, muito mais mortal, muito mais prejudicial para a nossa nação, porque olha, o Moraes, ele não foi eleito pelo povo, ele não tem um voto, mas hoje ele manda no Brasil. E ele decide como vai ser, ele decide quais são as regras, ele faz as leis, só que ele não tinha nem que fazer leis, não é o papel do Supremo. Se ele quisesse mesmo governar o país, então, que ele se candidatasse, aí sim, ele poderia ter votos e, quem sabe, ser
o chefe dessa nação, mas não é isso que está acontecendo. Ele mostra esse fato aqui, né? Esse detalhe, parece só um detalhe, mas mostra o quanto que tem no nosso país de insegurança jurídica, o quanto que já não existe o devido processo legal, o quanto que o Moraes, ele também não traz previsibilidade de nada. Então, é por isso que grandes investidores vão sair do país, estão saindo do país, é por isso que existe todo esse medo quanto ao futuro do Brasil. Lá fora parece que muito mais do que aqui, porque o brasileiro médio, aquele brasileiro que ele tá só, né, quando consegue, olha lá, ele entra numa rede social, quando consegue, olha lá, ele assiste um jornal, e ele assiste o jornal, né, desse jornalismo, de um jornalismo que não é o jornalismo sério, que investiga, que confronta, que expõe, porque esse deveria ser o papel do jornalista, inclusive quando tiver governos de direita, né, ficar fiscalizando, olhar e cobrar, esse deveria ser o papel do jornalismo. Não é o que acontece no nosso país, e especialmente quem está hoje comandando essa mídia é um povo que está nem aí com a verdade, o que quer é ser cúmplice, tem sido cúmplice desse tipo de situação e desse tipo de postura. E o Alexandre de Moraes, ele sabe que ninguém vai fazer nada contra ele, então ele decidiu e está decidido e fiquem quietos. Paula, rapidinho aqui pra gente, tá então Moraes rejeitando esse pedido, apelando pro plenário virtual. Pois é, Alexandre de Moraes novamente fazendo o que ele quer, né? Porque o certo que ele deveria fazer, ele não faz. Mais uma ilegalidade, né? Podemos dizer assim, do Alexandre de Moraes. Só mais uma, né? Como a nossa querida Bianca disse, por que ele faz isso? Alexandre de Moraes age dessa forma porque o Senado permite. Porque se o Senado ele fosse corajoso, os senadores que temos agora, atualmente, fossem corajosos e não tivessem o rabo preso o suficiente para pautar um impeachment de Alexandre de Moraes, coisa que a população brasileira está sedenta e pedindo há muito tempo, nada disso estaria acontecendo. Se o Senado fosse corajoso o suficiente para agir dessa forma, nós não estaríamos passando vergonhas internacionais como nós estamos passando agora, por conta de decisões de Alexandre de Moraes. Então essa é só mais uma. E se nada for feito, e se o novo Senado, que esperamos que seja trocado este ano, não também agir dessa forma, a tendência é que ele irá continuar fazendo cada vez mais essas ilegalidades, continuando fazendo cada vez mais decisões que vão contra a Constituição, cada vez mais contra a nossa vontade. Ou seja, tudo depende do Senado. Olha a importância das eleições este ano. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.